Boa noite, sejam muito bem-vindos ao retorno do podcast Conexão Costa do Sol. Hoje vamos aqui bater um papo com duas feras aqui da região de Cabo Frio, o triatleta super campeão aqui, Thiago Silveira, e o nosso parceiro aqui, empresário Renato Spala, Hellfire Suplementos, vai dar uma pala também, patrocinador do Thiago, né? Tamo junto. Então, vamos começar já pedindo para o Thiagão se apresentar. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago, eu sou triatleta amador, moro aqui em Cabo Frio atualmente, tenho 36 anos e tamo aí. Tô em busca do meu primeiro Ironman, treinando muito e tamo na correria aí. Bacana. Muito treino. Fala, Renatão. Fala aí, meu amigo. Boa noite. Beleza? Beleza. Se apresenta aí pro pessoal que está assistindo a gente aí. Meu nome é Renato, né? Renato Spala. Sou dono da Hellfire Suplementos e sócio da FB Distribuidora, que é a distribuidora de suplementos no Rio de Janeiro. Estamos aí apoiando o Thiagão aí na jornada dele aí e também tentando um patrocínio maior para ele aí no mercado. Bacana. Todo mundo do Rio, né? Tudo do Rio. Nós três, né, do Rio, né? Isso aí. O Renato já está aqui há quanto tempo? Um ano. Um ano? Um ano aqui em Bacana. Cabo Frio, morando um ano. E a primeira loja abriu A primeira tempo loja aqui também? em Cabo Frio é aqui. Primeira de rua. Bacana, legal. Thiago, tá quanto tempo aqui? Já tô morando aqui há 3 anos já. 3 anos. 3 anos. Então é o mais antigo. Veterano aí. Bacana. Como é que foi essa... Tu já veio do Rio para cá? Você já estava no triatlon? Como é que é a tua história aí? Já. Eu comecei no ciclismo, né? Eu comecei primeiro no mountain bike, comecei desde moleque, assim, eu acho que andando de bicicleta, indo pra escola, andando pelo bairro. Lá no Rio eu morava em Santa Teresa, então lá tem muitas ladeiras, onde tem um bondinho lá em Santa Teresa. Tem muitas escadas, muito sobe e desce, muito rua de paralelepípedo e tudo. Então eu andava de mountain bike lá no Rio, que é um outro modelo de bicicleta, né? É um modelo mais pra você andar em trilha, mais pra terrenos acidentados e tal. Isso, sei lá, eu devia ter 13, 14 anos quando eu comecei mesmo a me dedicar ao ciclismo. E aí comecei a descer umas escadas, comecei a pular uns degraus, subir uma calçada, descer uma calçada, e aí existe uma modalidade no ciclismo que se chama downhill, que é uma competição só de descida. Você larga no alto de um morro e a chegada da prova é no final dessa trilha ou escada, e tem várias variações, né, de downhill urbano, tem downhill de trilha normal e tudo mais. E aí comecei nisso, né, moleque, novo, empolgado e tal, e aí comecei nessa aí, comecei a competir. Sempre gostei de performance, sempre gostei de números, sempre gostei de tempo, de sempre tentar melhorar, nunca por passeio, por rolé. E aí comecei a competir no mountain bike downhill, comecei a participar de algumas provas, participei de estadual do Rio, participei de brasileiro, participei de algumas provas bem legais aí também no cenário do downhill na época. E aí acaba que a gente vai ficando um pouco mais velho e vai querendo coisas maiores, né? Então eu saí um pouco do downhill. Naquela época a gente tinha uma dificuldade muito grande porque a bike, ela é uma bike mais parecida com uma moto de motocross, né? Com pneuzão largão e tudo mais, e não tem muita relação de marcha. Então você não consegue, por exemplo, subir uma ladeira, você só consegue descer. A bike é feita, toda a geometria e tudo é feito para você descer essa ladeira e não subir. E para subir a gente tinha que subir de carro. E aí, moleque, na época, todo o meu dinheiro era gasto na bicicleta. Até hoje ainda é. Mas, enfim. Prioridades. E aí, a gente não tinha o carro pra fazer esse resgate, que a galera chamava na época. Então, tinha que subir empurrando. Então, era assim, 3 minutos de descida pra 20 minutos subindo pra poder chegar lá e fazer. E aí, tipo, num domingo, assim, a gente ia pra trilha andar. Lá no Rio tinha uma trilha muito famosa, que é a trilha da Vista Chinesa. Então a gente levava tipo 40 minutos subindo, empurrando a bicicleta, com todo equipamento de proteção, capacete e tal, e 10 minutos, 13 minutos descendo a trilha. E fazia isso tipo 10 vezes, assim, no mesmo domingo, sabe? Então não tinha carro, não tinha dinheiro pra ter carro, não tinha nem pensava em habilitação, nada disso.
E aí comecei a ter essa... pô, mas eu fico muito tempo, demoro muito pra... Não começou a não ser mais tão legal assim. E aí a gente vai caindo, vai se quebrando, vai se machucando, e aí vai tendo aquela coisa de consciência de que, pô, será que eu vou sobreviver a isso aqui? É melhor eu mudar de esporte e tal. Fica dolorido, exatamente. Né? Começa a aparecer uma dor aqui, um osso quebrado ali. Eu falei, pô, vamos... Vai envelhecendo, vai criando juízo. Aí eu falei, não, vamos... Aí fui partindo pra outros esportes, né? E sempre gostei muito de esporte. Sempre... Qualquer esporte que você falar aí, tem skate, longboard até hoje, skate de manobra, patins, tudo. E aí fui pro ciclismo ainda, mas outra modalidade. Aí vendi a bike de downhill, troquei por uma outra, que uma speed, que é uma bike já com pneu mais fino, uma bike para andar só no asfalto, não anda em terra nem nada, uma bike mais para velocidade. Tipo aquela ideia. Tipo, isso, exatamente o mesmo formato, assim, de bicicleta, né? E aí fui para uma bike dessa, e aí comecei a conhecer mais o esporte, participei de algumas provinhas lá no Rio mesmo e tudo. E aí conheci as provas de ciclismo de longa distância. Então, assim, a menor prova dessas provas que eu fazia era 200 quilômetros de pedal. Então, assim, a gente largava para 200 quilômetros de pedal e no final do dia a gente voltava e finalizava a prova. Eram, assim, muitas horas pedalando, né? Então, essa era a menor, chama-se Audax, essas provas. Você larga com um mapa, você recebe da organização um mapa e você tem alguns pontos específicos nesse percurso que você precisa passar para comprovar que você fez esse percurso, que é um percurso muito grande, não tem como fechar todas as vias para esse tipo de prova. Então, as vias ficam abertas e tal. É bem parecido com um rally de regularidade. E aí fui para essas provas, comecei a pegar gosto por isso, comecei a querer distâncias maiores e distâncias maiores e distâncias maiores. E aí, isso eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. Por aí. E aí, fiz algumas provas dessas de 200, aí você vai se classificando. São provas com distâncias crescentes que você, para fazer as maiores, você precisa ter feito as menores. Então, fiz algumas de 200, depois fui para as de 300, fui para as de 400, fui para as de 600, e aí fiz, em 2018, eu fiz o Audax 1.000 quilômetros. Foram 1.000 quilômetros pedalando, a gente saiu de Rio das Ostras, onde foi a largada, foi para o Espírito Santo, para as primeiras cidades ali do Espírito Santo, depois a gente foi para Minas, e de Minas a gente desceu de volta para Rio das Ostras. Foram, tipo, 47 horas em movimento e pouquíssimas pausas para sono. Tem intervalo. Sim, essas provas maiores a gente acaba virando à noite, né? São 47 horas em movimento, são 60 horas de prova, então acaba que alguns postos desses que a gente era obrigado a passar para assinar que a gente passou, eram postos que você tinha como dormir. E aí você faz a tua estratégia. Se você quer chegar descansado, você pedala um pouco mais rápido, você vai ter mais tempo de sono. Você tem um tempo, nessas provas, você tem um tempo mínimo e um tempo máximo para passar. Igual um rally de regularidade mesmo. Não importa a velocidade, não importa o primeiro, o segundo ou o terceiro. Importa que você complete o percurso pré-definido pela organização dentro daquele tempo limite ali, tempo mínimo e tempo máximo. Então, você pode fazer o teu planejamento ali. Se você se planejou e se você aguenta fazer dormindo 1 hora só por noite, você vai andar mais tempo. Você vai fazer a prova em menos tempo, porque você vai ficar menos tempo parado. Se você se planeja, você pode se planejar para poder conseguir dormir 6 horas por noite. Aí é da tua estratégia, entendeu? Eu queria pedalar o mais rápido possível, porque eu sempre quis ganhar tudo. Então, eu na primeira noite, a gente largou numa quinta-feira, 4 da tarde, lá de Rio das Ostras. Eu parei para dormir 1 hora e pouquinho. Na primeira madrugada a gente não parou, a gente foi direto. No segundo dia à tarde a gente parou na hora do almoço, a gente almoçou e tirou um cochilo de 1 hora e pouquinho. E na última madrugada a gente dormiu mais 1h30, assim. Eu fui o 8º a completar, tinham 30 inscritos. Entendeu? E nessa época, em 2018, pouquíssimas pessoas no Brasil tinham um registro no Strava. Strava, para quem não conhece, é um aplicativo muito conhecido de multiesportes, né? Uma comunidade, dá para comparar assim, a grosso modo com o Instagram, mas não de fotos, mas de atividades, né? E em 2018, quando eu fiz esses 1.000 quilômetros, pouquíssimas pessoas tinham no Strava um registro de 4 dígitos de pedal, assim. Entendeu? Hoje várias pessoas já teve outras edições dessa prova, outras distâncias, já tiveram até maiores, 1.200 quilômetros. E aí, nessa época, pouquíssimas pessoas tinham e foi bem legal. Essa foi a maior que você fez? Foi a maior distância que eu pedalei, porque essa prova é uma crescente, né? Você vai pedalando começa em 200, aí você se classifica para a próxima, que é 300, depois 400, 600 e 1.000. Fazendo até os 600,
você se classifica. Do 600 você pode fazer o 1.200. Só que o 1.200 é o campeonato mundial, entre aspas, de Audax, é na França. É a primeira prova de ciclismo, é a prova de ciclismo mais antiga que tem no mundo. Foi a primeira prova que foi feita. Foi Paris até uma cidadezinha no litoral chamada Brest e voltando para Paris. Então, essa distância tem 1.200 km, é a prova mais antiga e acontece até hoje. E aí, para você fazer essa distância lá em Paris, você precisa fazer em qualquer lugar do mundo essa sequência. Exatamente, até 200, 300, 400 e 600. Dos 600 você já consegue se classificar para fazer o Paris-Brest-Paris, que são 1.200. E aí, aqui no Rio, o organizador ele promoveu também a de 1.000 km para deixar a galera mais bem preparada, porque de 600 para 1.200 é um salto muito grande. Então ele fez aqui também o 1.000 para a galera ter mais uma noção de como que seria lá, né? Então fiz o 600 aqui, fiz o 1.000 aqui, e aí me classifiquei para ir para lá no ano seguinte, seria 2019, mas aí a gente bateu nessa de grana, né? Faltou, fiz até vaquinha online na época e tal, mas faltou grana para viagem, porque é uma viagem muito cara, o custo muito alto para levar a bicicleta também e tudo mais. E são muitos dias, né? Porque 1.200, a gente precisaria ali de 7 dias, mais ou menos, pelo menos de 7 dias em Paris, né? Então ficou muito cara a viagem, eu não fui para fazer os 1.200 lá, mas fiz o 1.000 aqui no Brasil e fiquei super satisfeito, super feliz com essa distância pedalada aí. Bacana. Fala um pouquinho, Thiago, como é que é a tua preparação para participar de uma prova longa dessa, né? Por exemplo, 1.200 quilômetros, né? Pô, acredito que você tem que ter uma preparação especial para isso, uma suplementação forte, né, Renato? Sim. Na época... Senão não chega, né? Na época eu não tinha muita noção de nada, assim, eu era criança, né? Era um moleque. Tava nos primeiros semestres de faculdade ainda e tal. Cara, na época eu não fiz, não tinha suplementação, não entendia como que funcionava, não entendia a necessidade daquilo ali. Era uma alimentação normal, de dia a dia, assim, e tudo. E a preparação para ela, hoje eu entendo o que significa esses 1.000 quilômetros pedalados, mas a preparação para uma prova dessa é mais mental do que física. 80% mental e 20% física. Porque normalmente para uma prova de corrida, só para fazer uma analogia assim, né? Para uma prova de corrida, você vai correr uma prova de 42 km, você vai correr uma maratona. Você chega a treinar, durante o treinamento para maratona, você chega a correr num treino 35 km. Então você chega bem próximo ali da distância. Só que para uma prova de 1.000 km de pedal, você não pedala 800 km num treino. Entendeu? Então, te falar que para essa prova de 1.000, a maior distância que eu fiz de treino, assim, foi 200 quilômetros num dia de treino. Entendeu? Mas eu já tinha o histórico de ter feito 600, de ter feito 400, de saber como que é pedalar de madrugada, sabia o percurso que eu ia fazer, sabia se tinha muita subida, se não tinha muita subida. Então, vai ter muita subida, então eu vou treinar muita subida. Então, por mais que fosse um treino rápido de 60 quilômetros lá no Rio, eu subia e descia a Vista Chinesa 3 vezes no mesmo treino. Eu subia e descia, eu fazia um pedal para Barra, fazia Grota Funda também. São treinos, Estrada das Canoas lá no Rio, porque esses treinos mais curtos, mas com uma intensidade maior, te preparam também. Mas o lance do 1.000 quilômetros é mental, é totalmente mental. Entendeu? A mesma coisa agora tô seguindo essa mesma linha agora pro Ironman que eu vou fazer. É a mesma pegada de coisa. Claro que a gente treina, chega bem próximo da distância, é outro ritmo de prova, mas é muito mental também. É muito mental. Entendi. E o Ironman tem o objetivo de ser o primeiro, né, também, né? Porque a gente está falando aí de constância, né, de regularidade. Sim. Você não precisa necessariamente chegar em primeiro, né? Não. Agora, no Ironman tem o lance de ser o primeiro a chegar, né? No Ironman tem colocação. Mas eu tô muito longe disso. Não tenho nenhuma pretensão de ser o primeiro colocado. Assim, os profissionais que chegam um Ironman desses aqui, o de Floripa, por exemplo, eles fazem perto de 8 horas de prova. Entendeu? A gente vai no Ironman a gente vai nadar 3.800, primeira sequência, né? Primeiro nada, depois pedala e depois corre. Aí no Ironman a gente vai nadar lá no full, que é o de Floripa. A gente vai nadar 3.800, vai pedalar 180 km e vai correr 42 km em sequência. Então, assim, eu tô fazendo uma previsão para mim de 12 horas de prova, entre 11 e 12 horas de prova, se tudo der certo no dia.
entendeu? Mas tem muita coisa que influencia, assim, tipo, você pode estar super bem treinado e chegar lá, o mar tá super revolto e você vai pensar que você vai fazer a natação em 1 hora e tá com correnteza, tá com onda, você vai levar 1 hora e meia na natação. E aí, ano passado, tava chovendo muito no dia da prova, então o ciclismo foi mais lento também, por conta da chuva. E a maratona é mental, assim, porque a maratona, depois de pedalar 180, você correr 42 e a corrida lá são 4 voltas de 10. Então, treinar isso também, né? Porque são voltas, né? Não é direto. Não é. Você não sai de um ponto e vai até outro. Você fica dando voltas no mesmo lugar. E isso, dependendo da pessoa, é mental, né? Pode ter todo o preparo que precisar, mas é a cabeça. Eu li o livro da Carol Barcelos, ela falando, né? Teve um lugar que ela correu, que era assim, mas era na neve. E tinha o perigo do urso, e, cara, uma loucura. Eu falei, caramba, e ficar dando volta, né? Tem esse lance também, né? É mais difícil, então, do que você ir de um ponto ao outro. Depende de cada um, Tem gente que prefere, tem gente que não gosta, tem gente que não se inscreve porque são voltas. E tem assim, eu tô falando lá do Ironman, que são 4 voltas de 10, mas tem provas muito piores, assim, pra nível de preparo mental pra esse tipo de prova. Tem uma prova que a gente vai ter aqui em Búzios, por exemplo, que vai acontecer agora, semana que vem, a partir do dia 1º. Tem essa mesma distância do Ironman, que lá é o Brasil Ultra Tri. É uma prova de ultra distância. Então, assim, a gente acha que o Ironman já é uma loucura, já é uma coisa muito grande. Que isso, 12 horas de prova? Tem pior. Tem muito mais longas, assim. Então, tem quem faça 2 vezes a distância do Ironman, é o double. Tem quem faça 3, tem quem faça 5, tem quem faça 10. 10 vezes o Ironman. Então, você pensa que eu vou nadar 3.800, o cara 10 vezes vai nadar 38 quilômetros. Exatamente. Aí os 180 quilômetros viram 1.800 quilômetros. E os 42 viram 420 correndo. E aí essa prova especificamente ali em Búzios, cada volta do ciclismo, você pensa que ele vai pedalar eu vou pedalar 180 quilômetros. Nessa prova de Búzios, cada volta no ciclismo são 7,5 km. Você vai ficar dando voltas ali até completar 180 quilômetros. Caramba. E aí você sai para correr. Aí a corrida são 42 quilômetros. São voltas de 400 metros. Aí você imagina... Essa de Búzios é quando? É agora? É agora, a partir do dia 1º. Começa no dia 1º, porque são muitos dias. Por exemplo, quem vai fazer o Deca Ironman, que são 10 vezes a distância do Ironman, eles largam agora no dia 1º, porque vão ser quase 10 dias de prova. Entendeu? E aí, ao longo desses 10 dias, vão largando as outras distâncias menores. Até que na sexta seguinte, que é dia 5, dia 6, larga a distância de um Ironman. De um Ironman. É esse que você vai fazer. Eu não vou fazer esse de Búzios. O que eu vou fazer é o de Floripa, que é o Ironman mesmo. O Ironman é uma marca, não é uma distância. O Ironman é uma marca. O que eu vou fazer é o Ironman mesmo, da marca Ironman, lá em Floripa, que é o único que tem no Brasil, essa distância. Que é o Ironman Full, de Florianópolis. Esse aqui é o Brasil Ultra Tri. É uma outra prova de uma outra marca, mas são as mesmas distâncias. Entendi. Então tá tendo bastante evento, né? Pra galera fazer o treinamento. Sim. E aqui a gente tá falando das distâncias maiores. Claro que, tipo, pra alguém que quer começar, pra alguém que tá vendo, mas eu já corro, de repente eu já pedalo, tenho uma bicicletinha simples e, pô, quero começar, quero me arriscar. Tem distâncias para todo mundo, assim, e não que seja a distância maior é mais difícil, não é. Porque hoje eu treino para fazer uma prova dessa longa, de 3.800, nunca fiz. Vou fazer a primeira vez agora. Eu tô treinando para fazer uma prova longa dessas, de 3.800, 180, 42. Se me pegar agora e me colocar para fazer uma prova curta, um sprint, que é a primeira distância que tem no triatlon, eu vou perder, eu vou ser um dos últimos a chegar. Porque a galera que faz o sprint é outra prova, é outra dinâmica de prova. Tudo faz diferença ali. Então, assim, desde não colocar a meia no tênis para correr, nas transições, não tem hidratação. O cara vai correr 5 km ali num ritmo absurdo. O cara vai pedalar 20 km num ritmo absurdo. Coisa que eu não faço, porque eu não chego nem perto, porque esse não é o meu foco de prova. É outro treinamento. Exatamente, né? exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, não adianta eu vou entrar, vou competir no estadual de sprint, de triatlo sprint. Vou perder. Não vou ganhar nada. Entendeu? Mas numa distância maior, num 70.3, num olímpico, aí eu já tenho alguma chance. Já pego um pódiozinho aqui, um pódiozinho ali. Entendi. Porque é mais a minha percepção de
de esforço nesse tipo de prova. Eu me dou melhor em provas de endurance, em provas longas, e não em provas curtas. Eu não sou o cara da explosão. Então, me bota pra correr 5 km. Pô, pra prova mesmo, você sair pra correr 5 km, é uma distância curta, qualquer um corre. Sim, mas pra ganhar, o cara que treina pra 5 km, ele vai num ritmo louco, assim, ele termina em 17 minutos uma prova de 5 km. Entendeu? Mas aí, de repente, eu tô treinando pra correr 42. Eu corri agora a Maratona de São Paulo. Tem 20 dias. 42 quilômetros. Então, assim, o ritmo que eu faço de treinamento, de endurance, é outra coisa. É outra coisa. O ritmo que eu faço numa maratona, eu até faço um ritmo legal numa prova de 5 km, só de corrida. Mas não chego nem perto dos caras que treinam pra ganhar 5 km. Eu vou fazer um parênteses, Renato, pra te fazer uma pergunta aqui, cara, que eu lembro que, pô, na luta, né? Sou da luta, né? Então, cara, a gente tinha, pô, uma diferença, porque eu sou da luta livre, né? Então o pessoal do jiu-jitsu tinha um poder aquisitivo maior. E a galera, na época, disso aí, época de 90, 2000, a galera tinha aquela suplementação top, né, cara? Porra, meu irmão. E a gente via que fazia uma diferença. Pode se tivesse a raça ali, fazia uma diferença. Eu lembro que o Myoplex, cara, a gente, quando alguém chegava com um saquinho de Myoplex lá, era para dividir para todo mundo, né? E a gente não tinha como comprar. E eu ia te perguntar, como é que está essa questão, por exemplo, o atleta brasileiro hoje em dia, por exemplo, aqui o Thiago aqui em Cabo Frio, né? Para ele conseguir a suplementação dele aqui na cidade. Como é que está isso aí? Você já bate de frente com o mercado nacional, internacional? Não, o mercado nacional ainda não bate de frente. Ainda não bate internacional. Ainda está bem longe ainda. Matéria-prima, por mais que seja importada de algumas empresas aqui grandes hoje no país, mais perto. Tá. O que acontece? Nos Estados Unidos, a matéria-prima lá é muito boa. Tem muitas empresas aqui no Brasil que conseguem trazer matéria-prima de lá, mas não são todas. Uhum. E assim, não dá para bater ainda de frente um whey daqui com whey de lá de fora, uma matéria-prima importada, de um produto de qualidade lá que passa lá na... não lembro qual é o nome lá da Anvisa deles lá. No nosso país ainda está bem fraco ainda disso. Mas a gente tem suplementos aqui de qualidade que dá para atender nossos atletas aqui. A gente tem a New Milling, tem a Integral Médica, tem outras marcas aqui, a Max, Titânio, que ainda estão com produto ainda com qualidade. Dá para a gente competir aqui no alto nível com esses produtos dessas marcas. E de outras também que estão vindo aí. Mas bater de frente ainda com os Estados Unidos e com outras marcas lá tá difícil ainda. E a gente já tem a produção aqui também. Temos produção aqui. E esse material não... tá vindo muita matéria-prima de fora, como eu falei. Essas empresas, Integral Médica, New Milling, entre outros, tá trazendo muito material de fora, importado. A creatina mesmo, tá vindo muita coisa de fora. Então tem creatinas aqui no Brasil que, pô, vale muito a pena. Bate de frente com a de lá. Mas tem produtos como o Whey, ainda não está batendo de frente com o de lá. Lá eles têm essa variação também da Whey 80%, Whey 100%? Não tem. Lá é só 100%, sabe? Ainda tem esse... Por isso que ainda não dá. Por isso que aqui na Anvisa, aqui no Brasil, aqui tem pego, a Benutri tem pego alguns produtos aqui que não está com laudo 100% ali. Tem muita coisa que está no rótulo, não é o que condiz que está dentro do produto, mas temos empresas aqui, como eu falei, New Milling, Integral, Max, que vieram para Black School, que vieram para botar o nome deles aqui no Brasil aqui como os melhores. Legal. Então já tá dando para atender o público aqui. É bom que tá melhorando, né? Eu lá na loja lá consigo trazer produtos importados. Então, a nossa loja tem produtos importados aí de qualidade. Então, legal. E você dá um suporte para a galera que chega lá perdida? Não, dá um suporte total. Lá a gente não quer, como a gente diz, eu e minha esposa, a gente não quer vender suplemento. Não é só isso, né? A loja não é só para isso, a gente vende saúde. Então a pessoa que vai lá, o Thiago já acompanhou lá nossas vendas lá, a gente não empurra nenhum produto nas pessoas. Eu tento entender o que é necessidade de cada um. Porque a sua necessidade não é a mesma do seu filho, ele tem uma idade diferente, você tem outra. Eu tento entender quais são os remédios que você toma manipulado, qual o tipo de doença. Às vezes a pessoa tem algum tipo de doença, alguma coisa ali que não pode tomar um produto. Então a gente tenta orientar da melhor forma possível e não passar um produto que machuque o corpo da pessoa e
prejudique ela lá na frente ou faça ela passar mal. Então a gente se preocupa muito com isso. Chega pré-treino lá, teve uma senhora de 72 anos de idade que foi orientado por um personal, não sei o nome do personal, que era para tomar pré-treino. Quando eu comecei a entrar ali e conversar com ela, identifiquei que ela tomava remédios controlados, então ela não poderia tomar um pré-treino com cafeína. Então a gente orienta as pessoas lá de uma forma saudável, que não prejudique ninguém. Porque não é só vender suplemento. Eu não quero só vender, eu quero vender saúde, porque isso hoje não é só para o atleta. Antigamente, nos anos 80, 90, você sabe disso, suplemento era considerado anabolizante. Tudo era bomba, né? Chamado bomba. Eu chegava em casa com um pote de produto, meu pai falava que eu estava tomando bomba. Sabe? E hoje não, hoje é saúde. A minha sogra, com 78 anos de idade, ela toma creatina. Então é um produto que hoje, creatina e glutamina são produtos que tem mais pesquisa no mundo hoje, usaram para mal de Parkinson, usaram para câncer, para várias outras coisas que está sendo usado. Então, que assim, é vender saúde. A Hellfire vende saúde. A gente não vende só suplemento. Legal. Você chega lá para comprar um suplemento com o Renato, ele te dá uma aula de suplemento. Eu vou lá direto também, compro as barrinhas, compro os negócios lá. Cara, é impressionante. Tem um conhecimento, né, cara? Isso aí, já foi atleta do tempo, então... Isso que é o mais importante, né? Você chegar lá alguém querendo comprar um pré-treino, mas que pré-treino? Tem toda uma diferença, né? Essa senhora, por exemplo, que ele falou. Então, você tem que entender a realidade da pessoa, tem que entender o dia a dia da pessoa, né? Pra poder sugerir alguma coisa, né? Então... É a mesma coisa tipo de hipercalórico que a gente passa pro Thiago. Não é qualquer um, não pode ser qualquer marca, tem que ser um produto bom por causa do gasto calórico que ele tem no dia a dia dele, porque o Thiago treina todos os dias. Todo dia. Então é complicado. Então, deve chegar com a orientação do nutricionista dele. Sim. Isso, a gente tenta orientar também com uma marca boa, para poder ajudar o amigo, né? Sim, com certeza. E aí, né, aí alcançar os resultados, né? Isso aí. É tudo um conjunto, né? São peças, né? Vai encaixando. Por isso que a gente tenta entender ali a necessidade de cada um, o que eu vendo para você ali de saúde, né? A mesma coisa que eu vender pro Thiago. No teu caso, você chega lá para mim e fala, quero emagrecer. E tem gente que chega lá achando que tem milagre, que a gente vende milagre. Não é isso. Não é assim, né? Tá? Eu falo, é gradativo. Você tem que primeiro fazer uma reeducação alimentar, depois entra o suplemento ali junto com o nutricionista, uma orientação de nutricionista, não é qualquer suplemento, sabe? A reeducação alimentar as pessoas não entendem, querem fazer dieta do sol, da lua, da água, essas coisas todas. Não é assim. A gente sempre indica procurar um nutricionista, procurar um endócrino, procurar um médico, para saber primeiro o que você precisa. E tem gente que chega lá com mais ideias loucas, que viram mais youtuber falando aí, vem, compra isso, compra aquilo, e não é bem assim. Então a gente tenta indicar para que a pessoa compre a coisa certa, saia dali com saúde. E acho que hoje o grande problema é exatamente esse, né? É o imediatismo que a internet e as redes sociais te proporcionam ali, e você quer aquilo ali para você. E tudo é um processo de melhoria de alimentação, de emagrecimento, de ganho de performance. Isso é um processo. Você tem que começar e manter aquela constância ali. Não é, vou fazer uma semana aqui focadão no treino, academia, todo dia tomando hipercalórico, tomando suplemento certinho. Uma semana, na semana seguinte, não vou mais, vou só 2 dias, não vou, tá chovendo, não vou treinar. Aí você perde tudo que você ganhou naquela semana. Então é constância e tem que ter um plano para você chegar lá na frente e ter o resultado que você espera. O imediatismo da internet hoje as pessoas chegam com essa ideia de imediatismo. E as pessoas entendem que é o que a gente sempre fala, cara, lá primeiro é dieta, é tudo. Tanto para engordar quanto para emagrecer, você vai comer. Só que são casos diferentes. Para engordar, o Thiago tem que comer 6, 7 vezes no dia, muita caloria, porque ele gasta muito. No caso, o cara quer emagrecer. Cara, ele tem que estar abaixo do tanto de caloria que ele consome, ele botar abaixo. Que ele gasta ali no dia, né? Então, ele vai comer 6, 7 vezes no dia, e as pessoas não entendem isso. Coisas completamente diferentes, né? A pessoa que come 2, 3 vezes no dia, quando você fala para ela que ela vai fazer 5, 6 refeições no dia, ela acha loucura. Como é que eu vou emagrecer comendo 6, 7 vezes no dia? Não, mas é a quantidade certinha para fazer o número de calorias que ela vai ter no dia ali para ela bater. Então ela consegue emagrecer comendo.
Só que tem certinho ali, a tabela certinha dela ali. Não dá para sair da. Não dá para sair. É a constância, exatamente. É a constância. Tem gente que quer fazer da noite pro dia, como eu falei, emagrecer de um dia pro outro 10 quilos. Aí parte para alguns tipos de coisas que não é legal. Que vê na internet. Que vê na internet, sibutramina, e várias outras coisas, clenbuterol. Clenbuterol é um produto de cavalo, é um vasodilatador de cavalo. Aí as pessoas usam para esse lado, e sem orientação nenhuma. Então a gente tenta orientar lá e vender saúde. E indicar também alguns profissionais que a gente conhece, de nutrição, médico, para a pessoa sair dali orientada e fazer a coisa direitinho, né, e manter a saúde dela, que é o mais importante de tudo. Bacana. Então a galera que tá vendo aí, que tá assistindo, né, já pega as dicas do Renato aí, dá um pulinho lá na Hellfire, bate um papo com ele, que o cara entende, né? Muito. Thiago, como é que é a tua rotina, falando de treino? Eu sei que também você tá, além do esporte, né, que no Brasil é muito difícil você conseguir viver só do esporte, você trabalha também, como é que tu faz, monta a tua rotina? É por prova, ou você já tem uma rotina assim, vai encaixando as provas? Como é bem complicado, né? Ser atleta no Brasil, se você não é atleta de futebol, infelizmente você não tem esses patrocínios milionários, então não tem essa visibilidade que o futebol tem. Dá para perguntar pro pessoal aí que tá assistindo quando foi que eles viram uma prova de triatlon na TV aberta. Só nas Olimpíadas. Pan-americano. Entendeu? Então, e futebol tem todos os campeonatos aí, são transmitidos ao vivo, tem horário nobre na televisão e tudo mais. Então, essa visibilidade para trazer patrocínio você não tem, então você acaba sendo um atleta amador, né? Tem muitas marcas que estão patrocinando muitos atletas, elas estão entrando nesse mercado. O triatlon está em um crescimento exponencial assim no Brasil. As provas estão dando sold out de inscrição muito rápido, assim, você não tem nem tempo. Hoje mesmo a gente viu, ontem abriu uma inscrição de uma prova que aconteceu depois, tinha o Ironman 70.3 de Brasília. O 70.3, para quem não sabe, o Ironman que a gente estava falando antes é aquela distância completa, de 3.800, 180, 42. Existe o Ironman 70.3, que é a metade dessa distância. Esse Ironman 70.3, o 70.3 é a distância, a soma das distâncias em milhas. E o Ironman Full, que a gente chama, que é esse de Floripa, é o Ironman 140.6, que é a distância completa. O 70.3 você nada 1.900, pedala 90 e corre 21. É a metade do outro. Então, a gente vai ter agora, no ano que vem, vai ter uma prova em 26 de abril, que é o Ironman 70.3 de Brasília. Ontem, um ano antes, abriu as inscrições para essa prova. Em 1 hora de inscrição aberta, deu 50% das vagas. Em menos de 24 horas, hoje, esgotou. Com 1 ano de antecedência para a prova, já está esgotado. Sabe? E está esgotado assim, são 2.000 inscritos, não é, vai abrir 100 vagas, não. São 2.000 inscritos para uma prova dessa. Então, assim, tá num crescimento exponencial no esporte como um todo, não só o triatlon, não só as provas de Ironman, as provas do Estadual do Rio também, que são as que eu participo, estão dando sold out muito rápido de inscrição também. Mas mesmo com tanta gente participando, com tanta gente, isso é lindo de se ver, tanta gente participando e praticando esporte e buscando performance em provas, né? Porque uma coisa é você... eu faço uma corridinha ali uma vez por semana na praia por saúde. Tá ótimo, é lindo também. 20 minutinhos ali só pra não ficar maluco no trabalho. Tá ótimo, é isso. Mas a quantidade de gente que tá participando de prova, que tá buscando performance, tá gigante, assim, de 3 anos pra cá cresceu, assim, muito, muito, muito. E tem muita marca que tá vendo isso e que tá entrando e apoiando e patrocinando esses atletas. E tem muita gente que era amador até 5 anos atrás e agora tá largando no profissional por conta de marcas e patrocínios que estão acontecendo no mundo do triatlon, no Brasil como um todo. Exatamente. A grande questão é o tempo que você dedica por semana para treinar. Isso é o que vai te trazer resultado numa prova que você for se inscrever. Então, hoje eu sou um atleta amador, porque eu também trabalho. Eu trabalho para
para praticar o triatlon, então assim, é tudo muito caro no triatlon, né? Além do tempo, mas eu trabalho, eu sou formado em TI. Para quem não... Muita gente olha meu Instagram assim, o cara é da área, o cara é da educação física. Não, eu sou formado em TI, eu sou formado em informática, trabalho com informática, trabalho numa empresa que presta suporte de software e de hardware para grandes outras empresas. E o meu horário de trabalho é um horário bem ingrato, assim, eu trabalho de madrugada, eu trabalho em escala de plantão 12/36. Então eu trabalho 12 horas e folgo 36 horas. Então assim, mas sábado e domingo você tá treinando direto, mas eu trabalho de madrugada da mesma forma, não tenho, 12/36. Também afeta no rendimento, né? Afeta, lógico, porque o sono, o descanso é uma parte do treino, entendeu? E uma noite mal dormida assim, destrói a tua semana de treinamento, toda a tua logística que você tinha programado para aquilo ali. E então, como eu trabalho 12/36, eu trabalho 12 horas, eu começo a trabalhar 8 da noite e termino o trabalho 8 da manhã. De 8 às 8, e depois eu folgo 36 horas. Então eu folgo o dia seguinte inteiro, eu folgo a noite seguinte inteira, eu folgo o dia seguinte inteiro e depois eu pego outro plantão. Então tem semanas aí que eu trabalho de sexta para sábado e de domingo para segunda. Tem semanas que eu trabalho de sábado para domingo. E tem semanas e os dias de semana normal nos plantões. E aí isso vai muito do que você busca, de qual tipo de prova que você busca e a visão do teu treinador quanto à tua realidade, porque a minha escala de trabalho, quando o meu treinador bota os treinos lá, eu sempre falei, desde o começo eu falei pra ele, cara, não adianta você colocar pra mim num dia que eu tô saindo do plantão, se eu saio do plantão 8 da manhã, aquela noite ali foi uma noite não dormida, que eu fiquei ali, por mais que, graças à pandemia, home office, então não preciso estar na empresa, né? Isso foi uma boa mudança, uma coisa muito boa que a pandemia, acho que a única talvez, que a pandemia trouxe. Pra gente aprender que não precisa estar em loco. Exatamente. E até por isso é que eu moro aqui em Cabo Frio, porque antes eu morava no Rio, trabalhava no Rio, essa empresa que eu trabalhava era em Botafogo, e eu fazia os plantões presenciais lá. Então, eu morava em Santa Teresa e trabalhava em Botafogo, nesse mesmo esquema, nessa mesma escala de trabalho. E aí, quando veio a pandemia, eles devolveram lá o prédio todos, os andares, deram tudo alugado, deram um notebook para cada um de casa e, vocês vão trabalhar de casa. E passou 3 meses nesse regime de home office, teve uma reunião lá e falou, olha, mesmo que a pandemia acabe, a gente não sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia demorar, se ia voltar alguma coisa ao normal, ou se aquele ali era o novo normal. E aí, eles falaram, a gente não vai voltar a ter escritório, vai ser home office para sempre. Aí eu, então por que eu vou ficar morando aqui? Fui procurar uma cidade mais segura e melhor para eu treinar. E aí a gente veio morar aqui em Cabo Frio. E aí continuo trabalhando, já tô nessa empresa há uns 5 anos, direto, assim, nesse esquema de 12/36, só paro nas férias. Fora isso, 12/36 direto. E aí cabe ao meu treinador programar os meus treinos na semana baseadas na minha realidade de trabalho. Então, eu trabalho dessa forma. Não adianta num dia que eu saio do plantão, por mais que seja um sábado de manhã, um domingo de manhã, domingo, todo mundo faz um treino mais longo, tem mais tempo para se dedicar ao esporte, mas se eu tô saindo de um plantão, não adianta ele colocar para mim 100 km de pedal e 10 de corrida. Porque eu não dormi na noite anterior, então não adianta. Então, risco de lesão, né? Exatamente. E outras coisas, né? Porque eu vou estar a noite inteira virado ali e vou sair para fazer um pedal na rua com trânsito e tudo, então aquela questão de reflexo e toda a atenção ali, você fica prejudicado porque você ficou 12 horas ali direto acordado, né? Então é bem complicado e isso cabe a ele fazer essa programação, porque a minha realidade vai ser diferente da realidade do outro amiguinho ali que trabalha numa loja de shopping, por exemplo, que ele trabalha de 9 da manhã às 5 da tarde. E ele vai pra academia às 7 da noite. Eu, 7 da noite, já tô quase dormindo num dia que eu não tô de plantão. Entendeu? Porque o corpo acostuma. Você acaba... O seu corpo, meu corpo tá... Eu tô nisso há mais de 3 anos, nessa escala, assim. Então, o corpo acostuma. Ele sabe que à noite... Hoje, por exemplo, a gente tá aqui porque eu não tô de plantão. Então, tranquilo. Agora, próxima noite, o corpo entende isso já. E é no automático já. Entendeu? E é bem... É desafiador, mas é desafiador para todo mundo. Se você quer treinar, se você quer alguma coisa, se você quer um resultado bom numa prova, você tem que abrir mão de outras coisas. Então são prioridades. Eu trabalho hoje dessa forma e, por exemplo,
terça-feira, 10 da manhã, eu posso estar na praia nadando. Pô, maravilha. Mas é a minha realidade de ter passado a noite anterior inteira acordada. E, de repente, o amigo do shopping... Acontece muito esse tipo de comentário no Instagram, né? De... quinta-feira, 3 da tarde, o Thiago tá na praia nadando, o Thiago não faz nada, o Thiago só treina. Não, mas o Thiago vai ficar acordado a noite inteira, trabalhando. Deveria ser, né? Porque o cara tá levantando a bandeira aí, buscando saúde pra maior galera. Exatamente. Inspira, né? Mas, ao contrário, tipo, quem trabalha num shopping, numa loja de shopping, por exemplo, de 10 da manhã às 8 da noite, o cara acorda 3 da manhã pra treinar. São realidades diferentes, assim, que... Por exemplo, eu gostaria muito de poder sair pra correr todo dia, assim, quando eu tenho treino de corrida, 5 da manhã, porque não tá sol. Mas eu tô de plantão, só posso começar o treino 8h30. Aí tá um sol já louco, né? Mas a gente vai no sol. Hoje eu tava correndo 11h15 da manhã, eu comecei minha corrida. Então são realidades muito diferentes e... Assim, é prioridade e abrir mão de alguma coisa para você buscar aquilo que você tá querendo. Se teu sonho é participar de um Ironman, foca naquilo ali. Você vai abrir mão de um monte de coisas. Pô, quantas vezes eu deixo de sair para jantar com a minha namorada porque no dia seguinte de manhã eu tenho treino. Eu vou acordar às 6 da manhã para pedalar. O esporte, ele te sacrifica, não tem jeito. Não tem jeito isso aí. E Thiago, então você tem treinador, né? O cara que monta teus treinos, vai acompanhando teus resultados. Sim. Você tem quem mais te assessora aí? Até patrocinador, sim. O Renato como patrocinador e ele auxilia muito nessa questão de suplemento, qual suplemento eu devo tomar, não devo tomar, qual as dosagens e tudo, qual hora do dia eu devo tomar aquilo dali, né? Tipo, hipercalórico eu tomo 2 vezes por dia entre as minhas refeições. Porque a minha ideia eu preciso ganhar peso. Ganhar não, mas pelo menos manter o que eu gasto no dia a dia. Treino, né? Exatamente. Agora, nessa reta final aqui pro Ironman, as semanas estão... Normalmente, por semana, eu tô treinando 20 horas, 21 horas por semana de treino. Então, assim, tem treinos aí, domingo agora, por exemplo, eu vou fazer um pedal de 180 e vou correr 15 na sequência. Você coloca aí pelo menos 6h30 de treino só no domingo. Isso são 4.000 calorias, 3.000 e poucas calorias que eu perco só treinando, entendeu? Então tem que ter um acompanhamento. A caloria dele aí vai ter que ser acima de 4.000 e pouco. Ele tem que comer pelo menos 5.000, 6.000 calorias dias. Então esse shake de hipercalórico que ele falou aí, que ele bota entre uma refeição e outra, se for ver, ele bota aveia, granola, bota uma fruta, bota um Não é só o hipercalórico, exatamente. A gente faz uma vitamina ali. Só o hipercalórico ali, dependendo da marca, vai ter 500 a 600 calorias. Então tem que dar uma turbinada. Ali. Então tem que bater ele pelo menos ali 1.500 ali nesse shake ali de 1.500 calorias aí, ali nessa refeição. Por exemplo, tem esse treino longo no dia seguinte, assim, no dia anterior, jantar, pizza, massa, entendeu? Café da manhã reforçado sempre assim. Entendeu? E nutricionista, tem que ter um acompanhamento, não adianta. Então você tem o treinador, nutricionista, tem o apoio do Renato com os suplementos, isso aí. Né? da Hellfire, né? Isso aí. E o que mais você tem? E por enquanto, assim, tem o Blump também, que é um aplicativo que também a gente faz uma divulgação legal no Instagram aí. Eles são um aplicativo para lojas de bicicleta, né? Eles gerenciam aí, eles gerenciam o estoque da loja, eles gerenciam o atendimento da loja, é bem, bem interessante também. Eu conheci eles quando eu morava lá no Rio, eu trabalhava numa loja de bicicletas lá no Rio, numa marca grande e famosa aí. E aí eles entraram com um projeto para essa marca e acabaram me contratando também como embaixador da marca deles no Rio, né? No Rio e no Brasil, porque acabou que a gente viajou bastante aí fazendo a divulgação do Blump pelo Brasil, conhecendo lojas e conhecendo pessoas. E eu gosto muito, porque o que eu gosto é isso aqui, é chegar num lugar assim que... vamos trocar ideia, vamos conversar. E eu quero te conhecer, você me conhecer e a gente vai ficar amigo, assim. E, nossa, viajei muito já e conheci muita gente, muitos lugares maneiros. É legal, né? É muito maneiro, é muito maneiro. O esporte dá esse lance bom, né, cara? A gente pode fazer várias amizades em vários lugares, né? Do país, do mundo, né? Tem amigos aí. É que o esporte é em tudo, né? Tanto no ciclismo, na natação, no mundo do fisiculturismo aí, eu conheço muita gente. Bacana. Todo lugar que a gente passa aí nos eventos, aí no Arnold, no Rio Pro Show que teve no Rio, da Muscle Contest, cara,
Assim, é muita gente que a gente passa conhecendo. Pô, tem um amigo, Marcelo Pilaio, que foi fisiculturista nos anos 80 e 90, junto com o Andrezão Bodybuilder, que Deus o tenha. Cara, então são pessoas que ainda famoso, estão... né? Pelai, sim, Marcelo Pilaio é patrocinado pela Black School, muito famoso. O Andrezão também, bodybuilder, que faleceu há pouco tempo também, muito famoso. Foi o único brasileiro, foi um dos únicos brasileiros, Mr. Universo. O Andrezão foi campeão nos Estados Unidos. Então é um cara que me ajudou muito na minha vida como atleta, me apoiou muito, me treinou muito. Então eu tenho muita gratidão por esse cara. Assim, tem muitos atletas aí no mercado aí. Hoje a gente vai nos campeonatos aí de fisiculturismo. Porra, os caras vêm falar comigo. Tem vários amigos dessa jornada aí. Até o Vitor Chaves, que esteve na loja agora há pouco tempo. Quando ele entrou na loja, a primeira coisa que ele comentou, ele falou, pô, te conheço de algum lugar. Você não me é estranho. Então a gente foi vendo ali que tinha já uma amizade antiga ali. Quando eu parando de competir, ele estava começando a competir, então no palco, um cara bacana pra caramba. Então eu tenho muitos amigos aí nessa jornada. Isso é legal, o espaço é muito bom por isso. Muito bom. Já que falamos de patrocinadores, vamos falar da galera que está apoiando o programa aqui, né? Porque, cara, desde a primeira temporada que a gente fez no ano passado, a galera deu uma moral, deu um apoio aí. Então temos aí o Alto Sushi, né? A galera lá, o grande chefe Cláudio Peters, né, cara, que arrebenta, tá dando apoio pra gente aí também. Já é o terceiro evento que a gente faz aí, que conta com a parceria deles. A pousada do canal do Zé, que é um parceirão também. Vitor Ribas, a escolinha dele aí, Ribas Surf School, né, um casca grossa aqui no surf, né? Bacana, o filho dele aí tá arrebentando também, o Lucas. A gente vai bater um papo aqui com eles aqui, acho que no terceiro programa. E, cara, estão arrebentando aí. O Vitor foi campeão agora, 2 semanas atrás. O Master, pô, o cara, meu irmão, sensacional, que figura o Vitor, cara. E temos aqui a Dr. Surf do Guilherme, né, que é a fábrica aqui de prancha. Fábrica de prancha. A marca, o Guilhermão também, o cara que me deu um suporte quando eu cheguei. Até casa para alugar, ele me indicou aqui. Então, o cara que dá um suporte para quem chega sabe aqui muito, ajuda todo mundo. Ajuda todo mundo, cara. Gente boa demais. Gente boa, meu irmão. Ele e a Cláudia, né, que é a dona ótica, né? Inclusive, nós temos o videozinho da dona ótica aí, né, Casea? Pode soltar pra gente aí. Cláudia, cara, casca grossa, galera, casca grossa aí. Aqui a gente está sempre pronto para te receber. E a gente sempre fala assim, hashtag, vem pra zona. Essa galera aí é a galera que dá um apoio pra gente, né, cara? Importante. Thiago, que tem a galera, você lançou a caixinha de pergunta lá, a galera, né? Bombou aí no. A galera participou em peso aqui no Instagram, mandaram muitas perguntas aqui, umas bem boas até, que eu acho que vale a pena a gente falar com aqui. Certeza, vamos aí. Fala aí de quem foi a mensagem aí. Algumas até polêmicas, assim, eu vou começar logo pelas polêmicas, que são as mais legais, né? Vai causar logo. É lógico. Mandaram uma pergunta aqui perguntando se 70.3 é Iron Man. Existe uma rixa aí, né, já há muito tempo, desde o começo disso, né, de que as pessoas que fazem o 70.3, que é a metade da distância do Ironman, já se auto-intitulam Ironman. Só que quem realmente faz o Ironman diz que 70.3 não é Ironman. Então fica essa velha briga aí. A minha humilde opinião é que 70.3 não é Ironman. Ironman é a distância completa, é a prova mais longa, que é essa que eu vou fazer agora pela primeira vez. Então a minha humilde opinião aí é que 70.3 não é Ironman. Algumas outras aqui também, né? Um rapaz me perguntou aqui, essa eu achei muito interessante também. Aos 53 anos, quero iniciar no esporte, pedalo e corro de vez em quando. Qual dica você dá? Cara, constância.
Constância. Vai aos pouquinhos ali, eu falei já que tem umas provas menores que você pode fazer. Então se inscreve num primeiro triatlon mesmo, uma provinha mais curta, distância bem curta, que essa é a prova sprint, por exemplo. Agora a gente tem até uma nova modalidade que são as provas start, que é justamente pra galera que tá começando a querer entender como que funciona, porque o triatlon, diferente do que a galera acha, não são 3 esportes, é um esporte só que você tem que entender que é na sequência. Primeiro você vai nadar, depois você vai pedalar, depois você vai correr. Então tem que entender como que é a dinâmica que isso funciona. Tem mais algumas aqui, várias outras também, né? Mais uma aí. Uma amiga aqui de Cabo Frio perguntou se eu sou federado. Sim, sou federado pela Federação do Rio de Janeiro. Federação. É a Carla, doutora Carla. Ela perguntou se eu sou federado aqui. Ela mandou outra pergunta também pedindo conselhos para quem tá começando. Aí a gente cai nessa mesma questão das distâncias, né? Se escolhe uma provinha da região, uma provinha, a gente vai ter uma boa oportunidade aqui mesmo em Cabo Frio. Vai ter uma prova que vai ter essa distância agora em junho ou julho, se não me engano. Dá tempo de se preparar para essa prova. Eu sei que ela já nada na praia, eu sei que ela já corre, então tá começando a pedalar agora, arrumou uma bikezinha para pedalar, então pode pegar uma provinha. Exatamente. A combinação dos esportes, né? Então você, eu nado, mas eu também pedalo, mas eu também corro, mas os três juntos. Entendeu? Como que você se sente, como que o teu corpo vai se comportar numa prova de triatlo. Então escolhe uma distânciazinha curta, uma prova pequena com poucos participantes, para você não se ver a dinâmica ali de como que funciona as transições, pegar essa coisa toda, mas vale a pena começar numa provinha pequena, mais curta e começar no triatlon aí. Deixa eu ver mais alguma aqui. Já é importante, já para o começo, já ter um treinador, dá para ela fazer só com os treinos que ela já faz. É legal ter um treinador, sim, mesmo que seja uma planilhinha bem básica, assim, por Excel mesmo, não precisa de grandes programas, grandes métricas de treinamento, não, mas é interessante já ter, porque o treinador, ele vai te dar um norte, assim, não é simples, muita gente já me perguntaram também assim, né, no triatlon, você treina as 3 modalidades todo dia? Entendeu? Então, assim, não. A gente um dia só corre, o outro dia só nada. Tem dias que você faz uma T2, que é a segunda transição, que primeiro você pedala e depois você já chegou do pedal, já deixa a bike, bota o tênis e vai correr. Tem dias que a gente faz a T1, que é a primeira transição. A gente primeiro nada, sai da natação e já vai pedalar direto. Então, essa dinâmica que tem que ir pegando, e o treinador vai te dizer e também volume. As pessoas se lesionam muito por conta de volume de treino. Não é aquela coisa do imediatismo que a gente falou mais cedo, né? Não é vou treinar, quanto mais eu treinar, melhor eu vou ser. Não é bem assim. Teu corpo precisa descansar, teu joelho precisa entender o que está acontecendo, o que você está treinando, por que você está correndo ali, tem que se adaptar àquilo. Principalmente pessoas que não vieram não tem essa coisa do esporte há muito tempo na vida. Então, por exemplo, a gente pega um cara aí que foi sedentário a vida inteira e agora aos 35 anos ele emagreceu, tá treinando, tá malhando, tá vendo resultado ali no corpo dele e começou a correr. Aí começou a correr, quero me inscrever numa maratona. Cara, calma, porque diferente de um cara que treinou a vida inteira, mesmo que ele nunca tenha feito uma maratona, mas há 20 anos ele se exercita, o corpo dele tá adaptado àquela carga ali. Então ele vai conseguir, se pegar uma assessoria, um treinador, ele vai conseguir chegar bem para fazer Exatamente. Agora, um cara que não treinou durante 20 anos e agora tá se descobrindo e quer dos 5 km pular para uma maratona, durante o processo para chegar no dia da prova, ele se lesiona. E aí fica frustrado, e aí vai ter que gastar com médico, e aí o joelho, e aí de repente nunca mais ele vai poder correr por uma bobeira, por uma falta de orientação ali, entendeu? É uma parada que às vezes o organismo não está acostumado. Não está acostumado. A ossatura também é diferente. O cara que já vem na guerra há muito tempo. Exatamente. Né? Quando a gente começou a falar, eu comecei a falar que eu pratico mountain bike desde meus 18 anos. Então bota aí quase 20 anos aí de treino quase que ininterrupto. E já praticava o esporte diante. Exatamente. É uma parada de antigamente, né, Renato? Antigamente a gente era incentivado a participar. Cara, meu pai me botou na natação, tinha 1 ano e meio.
E, cara, fui nadando, nadei a vida inteira, depois judô, e aí tu começa a Karatê. entendeu? Que na época ainda era as artes, né? Que Isso era aí. Bruce Lee, Chuck Norris, né? Isso aí. Aquela galera que a gente idolatrava, né? Então você já vem com uma... Já, desde pequeno você faz esporte, né? E numa frequência grande. O pessoal do Rio também, a gente... Agora é uma pergunta minha, Thiago. O pessoal pergunta muito também sobre tênis, qual tênis usar na corrida. Falando assim de corrida mesmo ali, de fazer uma corridazinha ali e começar o atletismo ali. Qual é o tênis que o pessoal usa aí? Sim. E bicicleta depois tu fala, porque a sua vou deixar contigo. Bicicleta Aquela bike lá tem uma polêmica também quanto a bicicleta, né? Mas o tênis, pra bike também vai ser a mesma linha de pensamento, né? Cara, o que couber no teu bolso. Ponto. Tem tênis de R$200 e tem tênis de R$3.000. Tem tênis de R$4.000. Entendeu? Mas assim, hoje a gente tem uma tecnologia nos tênis que são as placas de tênis com placas de carbono. Isso é muito bom, isso é muito legal. Isso muda realmente a forma de você correr, muda é perceptível a diferença na velocidade da corrida e no teu desgaste muscular correndo com um tênis de placa de carbono e com um tênis sem placa de carbono. Só que para quem tá começando, vai no mais baratinho. É mais importante você comprar um tênis que seja adequado à tua pisada do que um tênis mais caro porque tem ou não tem placa de carbono ali. Entendeu? Então, para distâncias mais curtas e para quem está começando, vou praticar ali da pisada. Pisada neutra, pronada, supinada, porque a pisada é uma coisa que você entende como que é, você vê fisiologicamente ali como que é a tua pisada e você não tenta corrigir a tua pisada. Você melhora a tua pisada, mas se a tua pisada é pronada, ela vai continuar sendo pronada. Não adianta você comprar um tênis que não é pronado, porque você vai corrigir, ela vai virar neutra. É adaptação àquilo dali. O teu corpo vai entender que você está fazendo um movimento de corrida e a tua pisada é assim. Você pode melhorar, você pode treinar para melhorar. Tem alguns exercícios que a gente faz na academia para melhorar a pisada, para prevenir lesão e não para mudar o tipo de pisada. Então, mais importante do que o preço do tênis, ou com placa ou sem placa, o tênis mais caro vai ser melhor, nem sempre vai ser melhor. E marca. Marca também é uma coisa hoje que tem muitas diferenças entre as marcas e você tem que se adaptar ali, testa, de repente, Olímpicos, Nike, Adidas, tem várias marcas aí que a gente vai, cara, testa e vê qual que o seu corpo se adapta melhor e qual que funciona melhor para você. O que funciona para mim pode ser que não funcione para você. Exatamente. Então, assim, até a questão da marca, então, você... questão de tamanho muda de marca para marca. O 42 da Nike, por exemplo, o 42 da Adidas fica apertado no meu pé, entendeu? E é o mesmo tamanho. Então é testar e experimentar e ver qual que funciona melhor para você, entendeu? Indiferente de marca e preço e tudo mais. E quanto à bike, é uma polêmica, né? Todo mundo pergunta sobre bike. Quero começar no triatlon, mas não tenho bicicleta. Cara, a bicicleta que cabe no teu bolso, a bicicleta que você já tem. Não tem uma bike de triatlon, é uma bike diferentona, ela tem aquele clipe na frente, tem roda fechada atrás, é tudo muito pensado em aerodinâmica. Tem bikes de triatlon aí hoje mais caras do que carros. Antigamente a gente falava assim, tua bike vale um carro popular. Não, carro popular ficou lá para trás. A bike tá muito mais cara. Tá muito mais cara. Então, assim, a tecnologia avançou muito. São bikes muito leves, muito tecnológicas, com tudo eletrônico, com bateria, freio a disco e tal. E tudo pensado muito na aerodinâmica. Mas você não precisa. Eu quero começar no triatlon, quero experimentar o triatlon. Quero fazer umas provinhas de triatlon. Primeiro que você não sabe se você vai ficar no esporte. Você não sabe se você vai gostar daquilo dali, vai gostar daquela experiência de competir, se você quer aquilo dali por um longo período. Então não justifica você investir muito dinheiro numa coisa que você daqui, de repente, a 3 meses você não vai querer mais fazer e você vai querer vender. E vender bicicleta de triatlon é igual vender carro, né? Você tirou da concessionária zero, já perde ali metade do valor, só de sair da concessionária, né? E bike é a mesma coisa. Você não ganha dinheiro trocando de bicicleta, você não ganha dinheiro vendendo bicicleta, você só troca, porque você quer uma melhor e tudo mais. Faz parte da
da evolução no esporte, mas não precisa ser a mais cara, não precisa ser a melhor e não precisa nem ser uma bike de triatlon. Para fazer provas de triatlon, as provas menores, para quem está começando e tudo, eles aceitam bicicletas normais, assim, vamos botar, né, uma mountain bike, aquelas bikes com pneuzão, com guidão normal, assim, você pode fazer pela experiência de fazer a prova. Agora, claro que se realmente você gostar e quiser buscar resultado com aquilo ali, quiser evoluir no esporte, aí você mesmo vai começar a ver gradativamente a necessidade de trocar de equipamento para melhorar a sua performance. Então, você vai querer trocar de bicicleta, você vai querer uma bike speed, que são aquelas mais parecidas com a Caloi 10, que a gente falou no começo. Aí você vai ver que existem essas bikes speed de carbono e de alumínio. Aí você tá na de alumínio, que é a mais barata, aí você vai querer a de carbono. Aí você tem uma que tem 10 velocidades de troca de marchas ali. Aí você vai ver que existem as de 11, as de 12. E aí tem um grupo que é esse grupo de marchas, tem um grupo que é um grupo eletrônico, que passa a marcha trocando botão, ao invés de um cabo de aço. Então isso tudo vai encarecendo a bicicleta e vai melhorando a sua performance. Igual carro, exatamente. Você comprou ali um carrinho popular 1.0 manual. Aí você dirige um carro do amigo que é automático, aí você já, olha só, porque agora eu quero uma dessa aqui. Bicicleta é a mesma coisa. Isso aí. É a mesma coisa. E o preço só vai subindo. Entendeu? Thiago, e as provas aqui? A constância, como é que tá rolando aqui? Todos os estados? No Brasil, a gente tem a bandeira do Ironman, que é uma prova que cresceu muito, assim, já chegou muito forte aqui no Brasil há muitos anos atrás e, infelizmente, não estava tendo patrocínios suficientes para existir a categoria profissional nessas provas. Então, só no Ironman mesmo, que é o Full, que é esse de Floripa, é que tinha a categoria profissional no Brasil. Todos os outros 70.3, eles fazem, se não me engano, 8 ou 9 70.3 aqui no Brasil, que aí eles rodam o Brasil inteiro. Então tem 70.3 Rio, São Paulo, tem Floripa, tem Fortaleza, tem um monte de 70.3 pelo Brasil e tem no mundo também. Você pode fazer provas de Ironman fora. Eu recentemente fiz a da Argentina, o 70.3 de Buenos Aires, uma prova espetacular de se fazer também, super, super legal de se fazer, assim. A natação é bem boa, é num lago, é água doce, não é praia, então não depende de maré, não depende de onda, não corre o risco de cancelar a natação. E assim, uma viagem pra Argentina às vezes é mais barato do que a gente fazer uma prova em Fortaleza. Então, tá tendo muita prova, não só essas provas mais famosas, mas que todo mundo deseja, como por exemplo o Ironman. O Ironman hoje, todo mundo deseja fazer uma prova, todo mundo do triatlon deseja fazer uma prova de Ironman. Mas existem outras provas, existem os campeonatos estaduais, porque o triatlon hoje não é só o Ironman. O triatlon hoje tem todas as outras marcas que também fazem provas de triatlon. Então existem os campeonatos estaduais, tem o de São Paulo, tem o do Rio, tem de quase todos os estados tem. E tem outras provas, como por exemplo lá no sul tem o TH3, tem o Challenge, tem provas em Brasília, então de outras marcas que tem até distâncias diferentes, mas são provas de triatlon que tem uma organização boa e que eu acho que vale a pena a experiência de fazer. Tem o GP Extreme, eu fiz também uma vez, é bem legal, fiz em São Carlos, é uma prova bem dura, com o diferencial deles é que tinha muita subida na prova, então era bem dura assim, mas foi muito legal, são experiências. Eu acho que o Ironman, a galera tá meio... Todo mundo gosta, todo mundo quer, tá na moda, mas é sempre... Você faz uma ali, você faz outra ali. Eu acho que o grande lance é fazer pela viagem. Claro que tem os profissionais, claro que eles vão para ganhar. Não, tem uma galera forte dos profissionais aqui. Tem. A gente lembra, a referência aqui era a Fernanda Keller. Sim. Conversei muito com ela, troquei muita ideia com ela. Quando eu trabalhava lá no Rio, fiz uns pedazinhos com ela lá no Rio também. Então, era gente boa demais. Assim, mas eu, por exemplo, agora não tô lembrando um outro nome de referência. Ela foi referência há muito tempo, eu acho que ainda era, né? Sim.
Então, tem muita galera que participa, porque você falou que tinha em Floripa, não tem mais o profissional? Não, agora tem. Esse ano voltou a ter em todas as etapas do Ironman, tanto do 70.3, também tem a categoria profissional. Então tem até gringo que vem pro Brasil para competir nessas provas com profissional, exatamente. Porque quando você é profissional e uma prova não tem categoria profissional, você não pode nem se inscrever, você não larga nessa prova. Porque não é justo você competir com os amadores. Entendi. Então, todos os 70.3, ano passado, não tinha nenhuma etapa, acho que uma ou outra etapa do 70.3 no Brasil que tinha categoria profissional. Então, os profissionais daqui do Brasil, eles estavam se mudando e morando em Girona, na Itália, e morando lá para fora, porque lá fora eles treinam melhor, com mais segurança e tinham provas para participar. Porque não adianta nada. Imagina você é um profissional no Brasil e você só tem uma única prova que você tem para fazer é o Ironman de Floripa em junho. Então você treina um ano inteiro, você não tem treinar, tem que treinar, tem aquela constância, mas você tem que ter a dinâmica de prova. Então acaba que várias provas durante o ciclo de treinamentos você acaba fazendo provas para treinar para prova-alvo. Então, e eles não tinham isso aqui. E aí, esse ano entrou uma empresa muito forte para patrocinar o Ironman, o circuito do Ironman, e aí botaram uma marca junto com o Ironman para ter a premiação em dinheiro, e aí voltou a ter a categoria profissional em todas as etapas. Legal. A gente, mais cedo, você falou também, a gente estava questionando, né? Visibilidade e tal, patrocínio. O que está faltando para, por exemplo, ser transmitido, ser mais transmitido, né? E ser mais atrativo para as empresas patrocinarem, né, Renato? Isso aí. Tem que ter um retorno, né? O empresário vai botar um dinheiro ali, mas tem que ter um retorno, né? O que está faltando aí no teatro? Cara, eu não tenho essa visão ainda do que faltaria para ser como é um futebol hoje. Não sei, eu acho que o público. O público, porque olha o quanto de gente assiste ao futebol e não pratica o futebol. E não é um cara que, por exemplo, você assiste o futebol domingo à tarde no canal aberto, mas você não joga uma pelada, passa 6 meses sem jogar uma pelada, entendeu? E por que o povo tem esse interesse pelo futebol e que não tem pelo triatlo e não tem pelos outros esportes, entendeu? Muito raramente passa skate na Globo, por exemplo, também. E será que tem audiência isso? Se fosse um jogo de futebol, será que todo mundo acordaria cedo para assistir ao futebol e não acorda para ver o skate, por exemplo? Eu acho que, Renato pode falar isso também como empresário, né? A mídia, ela elenca os esportes, né? Foi assim com a luta, foi assim com o surf, né? O próprio voleibol passou por isso, tinha uma época que ninguém queria patrocinar o voleibol, aí de repente, né, veio numa crescência, hoje em dia tem patrocínios tão fortes como o futebol, e essas outras bandeiras que eu levantei também. A luta foi assim. O UFC foi isso. Exatamente. O UFC era uma coisa de quintal que de repente explodiu e começou a aparecer. Na época lá com a luta Jungle Fight. É o maior, foi o maior do Brasil. O maior hoje em dia. A gente estava até negociando aí com o pessoal com o Flávio Almeida, que tem representação deles aí, para tentar trazer para cá. É muito caro, está muito caro porque está na televisão agora, né? Então, assim, o que falta para ser mais atrativo para o empresário, Renato? Eu acho que, assim, aqui no estado, que vou falar daqui da região aqui de Cabo Frio, tá faltando um pouco de incentivo da própria mídia daqui. A mídia daqui, acho que no geral, não só o podcast, mas a TV local. Eu acho que essas pessoas têm que estar ali, a rádio, tem que estar divulgando que vai ter eventos aqui na cidade. Não tem muito isso. Uma pessoa no Instagram divulgando, aí vamos dizer, essa semana teve a corrida de São Jorge, da igreja de São Jorge, que a gente participou lá como patrocinador. Era a própria igreja. Eu fui na igreja no eu não sabia da prova. A própria igreja que estava divulgando no Instagram dela. Mas quantas pessoas seguem ali? A corrida foi legal, foi muito boa. Teve bastante inscrito, mas poderia ser muito maior. Como foi a primeira deles, poderia ter sido muito maior. Mas por quê? Não teve tanta divulgação. Foi só a igreja fazendo a divulgação ali no Instagram dela. Uma pessoa ou outra que estava ali ajudando, divulgando. Falta um pouquinho do pessoal da mídia, da rádio, tá falando, a TV local, tá colocando, o pessoal vai ali. Canais de mídia social. Isso, os canais de mídia social de pessoas que têm influência aqui em Cabo Frio, fazerem mais isso daí, até porque isso traz rentabilidade para todo mundo. Para a cidade. Para a cidade, para os empresários, para os atletas que ficam conhecidos,
Porque às vezes um influencer que tem não sei quantos mil seguidores, ele começar a divulgar esses esportes daquilo, da localidade aqui, cara, vai ajudar o atleta, ajuda a cidade. Então falta um pouquinho disso daí. É onde nós estamos tentando entrar, né? A Hellfire está tentando entrar em alguns, falando aqui um pouco do esporte. A gente entrou na canoa havaiana, no beach tênis, que ninguém daqui da região falava. Era um esporte ali que estava sendo divulgado em alguns lugares. Nós entramos para poder ajudar. Beach tênis, na canoa havaiana, agora na corrida, no esporte do vôlei amador aí. A gente está ajudando a Manu, que é uma atleta de futebol, de vôlei, que participa do campeonato brasileiro de vôlei. Bacana. Então, pô, a gente tem que estar junto ali, divulgar isso daí. Legal. Que é o que vai fazer ajuda aí para os atletas, né? Isso não só ajuda o empresário, não, ajuda o atleta também. Com certeza. A gente estava falando desse lance dos eventos aqui na região. Por exemplo, esse Brasil Ultra Tri que vai ter agora semana que vem lá em Búzios, vai ser dentro do Clube Areté, lá. Cadê o público para assistir, para torcer? Vão ser 10 dias de evento ininterruptos, assim, vai ter gente lá dia e noite competindo direto, sem parar. E aí, cadê essa divulgação de mídia? Cadê a TV cobrindo lá, mostrando flashes da prova? Entendeu? Ficar ligado em tudo que rola na região. Eu não ouvi falar nada sobre isso. Pois é, exatamente. Eles mandaram, por exemplo, o Instagram. O Instagram hoje é uma mídia muito, muito forte também. O perfil do Clube Areté tá divulgando essa prova. Tem o perfil deles também lá, que o do Brasil Ultra Tri que tá divulgando essa prova. Aqui na região a gente vai ter em julho, se não me engano, esse triatlon que vai ser ali na Praia do Forte. Quase todo final de semana a gente tem corridas aqui. Tem o circuito do shopping de corrida de rua, que é a mais acessível para todo mundo, porque realmente é só corrida, né? Não é só entre aspas, né? Mas é só corrida, não envolve bicicleta, nem natação, nem nada. Por exemplo, a gente estava falando mais cedo sobre aquelas provas de ciclismo de longa distância, que eu participei do 200, 300, 400, 600 e 1000. A gente tem um organizador que é aqui de Cabo Frio, que organiza essas provas. Então, inclusive, ele me mandou aqui, se você puder me dar licença aí para aproveitar para falar. Já falou o nome dele. Todo mundo conhece ele como Tatu. Eu não sei o nome dele não, só sei o apelido que é Tatu. Se todo mundo ele é daqui da região, exatamente. Ele com ele mesmo, né? O perfil dessas provas de Audax que ele organiza aqui é o Lagos Randonnée. Pode procurar lá no Instagram e eles vão abrir inscrição agora, acho que já deve estar até aberta a inscrição. 19 de julho, 19/7, vai ter 200 e 300 quilômetros aqui em Cabo Frio. Bacana. E dia 16 de agosto tem os 600 quilômetros aqui de Cabo Frio. Então, se vocês quiserem participar, quem quer ir lá para Paris para fazer aquela prova de 1.200, precisa fazer essa série completa. Então, agora já vai ter aqui 200 e 300 e logo depois em agosto os 600 quilômetros aqui também. Bacana. É bem legal. Eu já fiz o 200 aqui de Cabo Frio, já fiz algumas vezes. É bem maneira a prova. É toda plana, tem muito vento, mas vento a gente tem para tudo aqui na região. Mas não tem uma subida, não tem uma ladeira, é uma prova bem boa. E as estradas estão boas agora também. Então isso também foi uma grande evolução, porque como eu sou o mais antigo que mora aqui há mais tempo aqui na mesa, né? Eu sou do tempo que quando eu cheguei aqui em Cabo Frio para treinar, a gente treina naquela estradinha ali de Arraial. Fica pedalando daqui de Cabo Frio, vai ali para Arraial até o trevo da polícia, né? Aquele trecho ali era horroroso de se pedalar. Assim, o asfalto era horrível. E aí realmente fizeram aquele recapeamento ali até a ponte, até São Pedro também tá. Agora. Nossa, agora tá sensacional. E foi nítido como que, por exemplo, na terça tem uns grupos que marcam pedal ali, marcam treino ali. Foi nítido como cresceu a quantidade de ciclistas ali treinando ali. Por exemplo, terça e quinta, 6 da manhã, que é um horário clássico que todo mundo treina ali. Como cresceu só por terem feito o asfalto ali. O asfalto e a iluminação. Fizeram também, botaram todos os postes com luzinha de LED ali, tá funcionando super bem. Então, assim, você vê como que o investimento da cidade, o investimento do poder público num recapeamento de estrada, né? envolve o esporte e melhora a vida de quem treina aqui da região e quem leva o nome da prefeitura, o nome da cidade para essas provas maiores aí, entendeu? Então, assim,
Então, falando um pouquinho de política, né, agora aqui, eles reformaram aquele centro de treinamento ali do Araci Machado, que tem um campo de futebol ali bem no... Eu não sei me localizar muito bem por aqui, não. Mas tem um campo de futebol ali no centro e em volta desse campo tem uma pista de atletismo de 400 metros. E aí tava abandonada, assim, chovia, aquilo ali virava uma poça de lama que não dava pra atravessar ali pra pegar a bola do campo. Era uma poça de lama aquilo ali. E aí reformaram com essa nova gestão aí que entrou agora no governo. O Serginho, ele tem um olho bom para isso aí. Ele tá dando valor na cidade. Né? E o Rafael, que é o secretário de esporte, que é do esporte também é do esporte. Um cara bem aberto. Semana passada eu fui treinar ali nessa pista justamente para conhecer, porque eu vi que eles estão falando muito da reforma daquela pista e tudo mais. Agora acho que eles até lançaram um programa de Cabo Frio mais esporte. Olha aí, legal, bacana. Tá lá na pista, tá com as bandeirinhas lá e tudo. Eu fui fazer um treino lá, troquei uma ideia, o Rafael tava lá, troquei uma ideia com ele lá. Bem legal exatamente, essa acessibilidade deles, assim, o Dr. Serginho também. Outro dia eu tava correndo ali atrás ali do Açaí, naquela parte que vai lá para aquela faculdade que tem ali atrás. Eu tava correndo ali de manhã cedo, assim, ele passou de carro, ele abaixou qual cidade que você vê isso? O prefeito da cidade abaixou o vidro, me viu treinando ali, abaixou o vidro, deu tchau, cumprimentou, vambora, isso aí deu uma força, assim, e foi fazer os deveres dele de prefeito, mas fez questão de diminuir a velocidade do carro, abaixar o vidro e cumprimentar um cara que tava treinando, sabe? Então, assim, mostra muito essa... Tem um apoio, essa acessibilidade, exatamente. Nesse dia que eu fui fazer o treino lá no Araci Machado, eu troquei uma ideia com o Rafael também e tal, super fácil, me apresentou lá o lugar. Inclusive, quem quiser treinar corrida lá, a pista tá super plana, a terra já tá batida certinho já, tem 400 metros certinho ali a pista, e tem estacionamento, bebedouro com água gelada e banheiro. E aí tem uma estrutura ali que você pode usar, é só chegar e usar, tem estacionamento, fica aberto ali o portão, pode chegar para treinar a hora que for. Então, são essas coisas que a gente fala, que são essas mudanças que tem. Tem lugares para treinar, que tem muita gente que tá ouvindo a gente aqui que não sabe. Sabe, que tem esse lugar ali. E o Tatu aí, se estiver nos ouvindo aí... Tá sim, tá mandando mensagem aqui. Ó, manda aí, marca Hellfire aí, pra gente poder divulgar também isso daí. Vamos ajudar o outro aí. Manda vídeo, manda tudo aí pra gente divulgar. Pra gente divulgar. Eu vou mandar para vocês aí o perfil lá do Lagos Randonê, que é daqui do Tatu, né? Bacana. E aí já falaram aqui já que tá com inscrição aberta para quem quiser fazer esse 200 quilômetros aqui. Tem distâncias menores também, se a gente quiser, quem quiser, mas 200 quilômetros é muito, nunca fiz nada nem perto disso. Tem o desafio, que são 100 quilômetros. Não vale para classificação lá de Paris, mas 100 quilômetros já é uma distância considerável para você começar. Aí a gente volta naquele ponto que eu tava falando da constância e de ver a evolução no processo. Eu não vou chegar e quero começar a correr, vou correr uma maratona. Não, vou começar numa provinha de 5 km. Então, essas distâncias do ciclismo é a mesma coisa. Vai ter um 200 aqui e depois de um mês vai ter o 300. Mas eu não sei se eu ainda tenho capacidade de fazer um 200, de repente eu vou me perder, não conheço, não sei se eu aguento pedalar 200, nunca pedalei nada perto disso. Realmente é uma distância muito grande, assim, a gente tá falando de 200 km pedalando. Exatamente. Então, são muitas horas ali pedalando. Então, não tem essa confiança. Faz o 100 primeiro. Já pedalei 70. Então tá mais perto do 100. Faz o 100. Nessa primeira agora, se inscreve no 100. Faz o desafio. Depois, daqui a um mês, você vai ver que, vou fazer um 120. Vou fazer um treininho aqui, um treininho ali. E você chega lá no 200. Chegou no 200, vai indo para as distâncias maiores e vai evoluindo. É assim que a gente vai evoluindo e chega numas distâncias maiores aí, numas provas maiores e principais que é o objetivo aí. Bacana. Eu vou pedir, cara, eu falei do horário, né? A gente não se liga. Eu vou pedir pro Cazé. Cazé, passa aí o videozinho do Zé. O Zé tá lançando, o Zé da Pousada do canal, ele tá lançando uma nova empresa aí, que é a Conecta. Tem mensagem pro pessoal no YouTube. Tem mensagem também? Eu posso jogar ali pra vocês verem. Por favor, agora. Pode jogar. Passa aí. Você que manda. Só mandar aí. Você que manda.
Aí o Tatu respondeu ali, aquele salve Thiaguinho ali, o terceiro, ó, é o Tatu, é o Marcos Vinícius. Ah, Já me mandaram aqui. Meu xará, Marcos também, aí, ó. E o Felipe ali também, é o Felipe França. Ele que me mandou essas datas aqui no WhatsApp também pra gente falar dessa prova. Bacana, É isso aí, provas de 200 e 300 quilômetros de ciclismo do Lagos Randonnée. Bacana. Tatu já tá convidado aí, mandar um vídeo pra gente, ou de repente até vir bater um papo com a gente aqui também. O Tatu, inclusive, é um cara pra falar de ciclismo, você pode chamar o Tatu, porque o Tatu é um cara sabe muito, ele vai dar uma aula de ciclismo aqui pra vocês. Ele foi pra essa prova de 1.200 lá, que eu não fui na França, ele foi e ele fez. Maneiro. Pode conversar, ciclismo, pode conversar com ele, que ele é o cara. Vamos bater um papo aí, vamos combinar isso aí. Gustavo Machado ali, muito bom, irei visitar a loja, sou de Cabo Frio, já pratiquei triatlon, até hoje pedalo, corro, remo. Aí, parabéns pelo tema. Maneiro. Aí, maneiro. Legal, isso é legal. Passa lá na loja, Gustavo. Vai lá na loja lá conhecer. Procura o Renato lá que ele vai te dar uma aula. Bacana, olha aí. Aí, 100 km. De Cabo Frio pro Uruguai, olha aí, cara, legal. Ele fez 1.200 agora, recente lá também. Pô, que legal. Que legal, levando Cabo Frio aí pra longe. É. Esse último aqui não entendi ali o Unitudo. 100 km, a volta da lagoa, né? Da lagoa, a lagoa de Araruama ali faz essa volta. Ele tem um evento aqui de Cabo Frio também que faz essa volta na lagoa, saindo ali do shopping também, do Parque Lagos. É bem legal. É de ciclismo. É o do Zé Ricardo. De ciclismo. É o do cicloturismo. Exatamente. A volta da laguna. Começou com a gente no ano passado. Muito legal também. É um percurso muito maneiro de se fazer. É o cara que faz um evento bem bacana aqui também, né? Muito legal. Beleza, Casé? Vou montar você aí. Costa do Sol, é isso aí, Doctor tá ligadão, hein, galera? Aguardem, OK TV, aloha! Descubra uma maneira totalmente segura de viajar conosco. Com o grupo Conexão BH Pousada do Canal Cabo Frio, cada etapa da sua jornada é protegida, desde o pagamento até a sua estadia, graças ao nosso processo transparente e direto. Garanta sua reserva de forma segura e aproveite os melhores pacotes de viagem que oferecemos a preço de custo para você, guia e agente de viagem. Nossa exclusiva opção de ônibus, próprio da Pousada do Canal, proporciona comodidade incomparável, incluindo transporte, hospedagem e café da manhã, tudo em um pacote especial. Confira as avaliações de clientes satisfeitos e siga-nos nas redes sociais para obter as últimas atualizações. Instagram, @Pousada do Canal. Venha conosco e experimente a tranquilidade de viajar com total segurança. Sua jornada dos sonhos começa aqui. Muito bacana. Essa aí é a galera que apoia o programa. Então a gente tem que dar sempre uma reverenciada, né? Falta o da Hellfire aí agora. Hellfire vamos fazer aí pro próximo, né? Então vamos lá, Tiagão. E como é que tá aí? Eu acho que a gente já tá chegando, né, Casé? No finalzinho, né? 8 minutos. 8 minutos, né? Vamos lá. Tem mais um recado, alguma parada assim? Já tem um tempinho, né? Tem um tempinho. Convidar mesmo o pessoal lá para conhecer a loja. Para ver lá produtos que nós temos, conversar lá sem... Bater um papo, só bater um papo, conhecer, né? Para ser orientado para os suplementos que vai tomar. Legal. O Tiagão tá sempre lá com a gente lá. Quem quer conhecer também o Tiagão aí, que tá vendo a gente aí, não conhece pessoalmente, vai lá que ele... Todo dia ele passa na loja lá. Sempre termino meus treinos lá. Tá sempre lá, né? Porra, melhor coisa que tem. Bacana. Tiago, importância aí pra galera que tá começando. O pessoal quer ter um material legal e eu vi que você tá com um material bem bacana, né? Tudo escalado ali dos teus medalhas, Sim. teus títulos, né? Para a galera se organizar aí para chegar, buscar patrocínio,
Como é que faz aí? Eu acho que é tudo a forma de como você se apresenta, né? É igual uma entrevista de emprego, né? É a mesma coisa, assim. Tem esse material aí, esse portfólio, ele tá disponível lá no meu Instagram. Quem quiser acessar aí, inclusive se tiver alguma empresa aqui da região que tiver interesse aí em patrocinar e entrar nessa jornada aí até o Iron, né? Agora, dia 1/6, eu vou pro Iron de Floripa, que é uma prova bem grande, bem importante aí no cenário brasileiro. Essa prova classifica para um mundial também, que é o Mundial lá no Havaí, de triatlon também. Então, assim, não tenho pretensão de pegar a vaga, mas é bem concorrido, assim, para pegar essa vaga pro Mundial. Mas quem sabe, né? Vai que dá tudo certo no dia, vai que é o meu dia e dá tudo certo, né? E eu tô tentando me programar aí para fazer em outubro, final do ano agora também, outro desse de Portugal, exatamente. Mas esse de Portugal, realmente, eu tô tentando divulgar bastante aí o portfólio, então, para poder entrar outras marcas aí apoiando e tudo, pra gente poder viabilizar essa viagem aí para Portugal. Inscrição em prova também, inscrição de Ironman é bem caro, e toda a viagem para Portugal também é um custo bem elevado, assim, de viagem, e levar bicicleta e mais a inscrição na prova, estadia lá, alimentação e tudo mais. Então, tô buscando aí novas empresas. E galera só quer patrocinar depois que o cara arrebentou, né? Exatamente. Bravo, né? Tá junto na jornada. Depois, exato. Trabalho, e aí, cara, quem quiser, assim, pra empresa, né, que quiser entrar e patrocinar, quiser, manda uma mensagem no direct aí no Instagram, que esse portfólio tá lá também, tem um linkzinho lá pra galera ver. Tá lá com os últimos resultados, as próximas provas, as expectativas pro ano que vem, né, as próximas provas que eu vou fazer. E quem quiser algum auxílio, alguma coisa aí, algum atleta, né, que tá começando e quiser tirar alguma dúvida comigo e tudo, cara, manda mensagem lá no Instagram, a gente troca ideia. A gente vai colocar lá embaixo no canal, mas fala aí pra galera. O meu Instagram lá é @silveirati. O Ti é com THI. Né? Bacana. E aí só me mandar mensagem lá, só seguir lá, que eu compartilho lá todo dia. Eu tô compartilhando a minha rotina de treinos e trabalho e tudo lá, tudo que dá certo, tudo que dá errado eu também compartilho lá, os perrengues, eu compartilho tudo lá no Instagram. E se alguém quiser algum auxílio para começar a montar um portfólio desse aí, a gente troca uma ideia. Se quiser auxílio para material, para qual bicicleta eu devo comprar, qual tamanho de bicicleta eu devo comprar, isso tudo também, manda uma mensagem lá que a gente troca essa ideia. Se quiser marcar para treinar junto também, tô procurando aí amigos para treinar, para correr na praia, para nadar na praia. Tamo aí, só chamar que a gente treina junto. Vamos Bacana. lá. O importante é movimentar a cena do esporte na região. Acho que quanto mais gente praticar e mais gente treinar junto ali, se ajudar, eu acho que a gente começa a ter essa visibilidade que a gente quer na mídia, na TV e tudo mais. Eu acho que aí tudo é uma... Tem que fazer uma união, né? Tem que, exatamente. Os atletas precisam se unir e treinar junto e aparecer e fazer conteúdo mesmo, e todo mundo precisa se comunicar e tudo para poder aparecer e gerar essa visibilidade. Se a gente não fizer... A gente tem um exemplo aqui, né? Saquarema, como é que tá, né, cara? Saquarema virou um polo exatamente. de esportivo. Exatamente. Cara, começou com surf, mas agora tem tudo, né? Tá tudo, o nego vai pra Saquarema. Na verdade, começou com o vôlei, né? Quando o vôlei montou o treinamento lá, né? Então, pô, eu acho que tem potencial para isso. Tem que partir da gente, tem que partir dos atletas para poder movimentar essa cena aí e fazer acontecer. Junto com o poder público, né? Exatamente. Aproveitar que a gente tem essa acessibilidade com o secretário de esporte, com o prefeito ali, que a gente pode ter essa comunicação ali. Vou convidar para participar de um dos próximos. Bem legal. É um cara bacana pra caramba. Renatão, manda aí teus contatos. Como é que a gente faz para tomar um café lá? O café lá é com whey, né? Um pré-treino. Tem um cafezinho lá. Sim. Então, vamos lá. Para ir na loja, conhecer a loja fica ali do lado da Academia Superação, na antiga Duas, na Rua 2, hoje chamada de Rua Safira. É só ir lá conhecer. Para quem está no Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro lá. Temos 3 lojas no Rio de Janeiro. E você, lojista também, que quer comprar suplemento, também pode falar com a gente, que também temos a distribuidora. Distribuidora, né? Essa a gente distribui hoje para o Brasil inteiro. Então pode entrar em contato com a gente, que a gente também tem um preço lá. Teu Instagram é Hellfire, né? Hellfire. O Instagram da loja é Hellfire Suplementos. Tem a de Cabo Frio, tem as do Rio de Janeiro. E a distribuidora é a FB Distribuidora.
Só entrar em contato que vai ter gente lá para atender lá 24 horas. Bacana, cara. Legal, legal. Legal, galera. Vou fazer mais um agradecimento então aos patrocinadores, né? Dona Oscar, Cláudia aí. Obrigado, Cláudia, por ter mandado o vídeo aí. Guilhermão também da Dr. Surf. Obrigado, Guilherme. Tem que levar minha prancha aí, Guilherme. Prancha aí para fazer uns reparozinhos, né? Cláudio, né? Cláudio do chefe Cláudio Petras, do Alto Sushi. Alto Sushi é um dos restaurantes, né, cara? É um ícone também. Vai estar aqui batendo um papo com a gente e falando um pouco de gastronomia, evento, turismo gastronômico, essas paradas todas, né? Agradecer o Zé também, da Pousada do Canal, que é um parceirão aí, tá em todas, tudo que a gente inventa aí, ele cabeceia junto com a gente aí. Renato, obrigado também por acreditar no projeto aí. Thiago, obrigado por, cara, vir esse papo aí. Já vi que vai ter outros, né? Vão ter outros aí. Não podemos esquecer o Vitor Riba. O cara também é. Vitor Riba, a gente já tá, eu falei com ele ontem. Cara é fera. É muito fera, cara. E é um cara de uma simplicidade, né, meu irmão? Cara, meu irmão, é um achado. Vitor Ribas é um casca grossa. Vai vir aí bater um papo com a gente também. Vai ter um evento do Christian Decoquet também, lá em Búzios, fiquei sabendo hoje, vai ser agora em maio. Vou ver se consigo bater um papo com ele também, pra gente trazer, que é um cara casca grossa aí de apneia. Sei quem é, conheço ele. Cara, casca grossa. A gente ia trazer. Ele tem um treinamento muito forte lá, importantíssimo. Eu ia trazer ele ano passado aí, só que não deu certo, a gente não conseguiu apoio, ficou pesado, entendeu? E pouca inscrição. E a gente teve que adiar os planos, agora vai fazer em Búzios. Muito bacana também. E, cara, quero agradecer também o Cazé aí, o Hélio aqui da OK TV, que acreditou no projeto. Meu filhão, o Vitor Hugo, que tá aqui também. Tá aí dando uma força, né, filho? Prazer. Um dos motivos, o motivo principal de que eu vim para Cabo Frio é esse cara aí, que é um cara maneiro pra caramba. Atleta também, ó. Gosta de correr. Maneiro. É um casca grossa aí, tá se formando. E agradecer a galera que, assistiu, prestigiou a gente aí. Desculpa as falhas, né? A gente tá voltando, 1001 funções, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, isso é ao vivo. É ao vivo e sai errado mesmo, não tem jeito. Sempre acontece. E depois a gente vai rir com as falhas aí. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez. Cazé, brigadão. Valeu. Falou? Um abraço, rapaziada. Valeu, boa noite aí pra todo mundo.